Boa noite, queridos amados irmãos. Aqui estamos nós mais uma vez reunidos para dar continuidade do estudo do Livro dos Espíritos, do item 162, que é a continuação que fala da separação do corpo e da alma. Antes vamos pedir a Deus, nosso Pai, nossos amigos espirituais, que envolva cada um de nós e que nós possamos assimilar todo o estudo que aqui vai ser iniciado em nome de Deus. Que nossos anjos guardiões, nossos espirituais continuem ao nosso lado e que nós possamos, com a permissão do Mestre Jesus da Espiritualidade Amiga, dar início ao nosso estudo da noite de hoje. Na pergunta 162, Kardec pergunta aos espíritos: após a decapitação, por exemplo, conserva o homem, por alguns instantes, a consciência de si mesmo? E os espíritos respondem: não raro, a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica tenha sido extinta completamente. Mas também quase sempre a apreensão da morte o faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Comentário nosso: a morte por decapitação é antevista pela vítima que já conhecia o seu destino, e a consciência pode durar um breve tempo, que medeia entre a golpe e a extinção total do fluido vital que anima o corpo físico. E a partir daí surge a perturbação normal em caso de mortes violentas e quase sempre perde por longo tempo a consciência de si mesmo. Vamos agora passar para a pergunta 163, dá início ao estudo da perturbação espiritual. Kardec pergunta aos espíritos: a alma tem a consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? E os espíritos respondem a Kardec: imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Nosso comentário: isso só acontece com os espíritos elevados que auriram durante a jornada terrestre conhecimentos morais e intelectuais, mas mesmo assim acordam zonzos do outro lado da vida para logo recobrarem a consciência e em poucos minutos ou horas dão até mensagens mediúnicas de alto valor moral, sugerindo esperança para aqueles que ficam. Dentre há muitos casos que conhecemos, temos o Herculano Pires, que 15 minutos depois da sua morte comunicou-se com os amigos que estavam numa sessão mediúnica de experiências filosóficas. Na pergunta 164, Kardec pergunta aos espíritos: a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? E eles respondem: não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado reconhece-se quase que imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito tempo a impressão da matéria. Nosso comentário: a gradação varia de acordo com o nível de adiantamento dos espíritos, ou seja, cada morte é uma morte, sempre diferente da outra, e dificilmente teríamos duas mortes iguais. Cada um morre como viveu, e podemos observar que ninguém que conhecemos tem vida igual. Cada um tem seu próprio modo de viver, é isso que vai ditar as normas que irão trazer, ou não, em estado de perturbação para o espírito depois da morte. Na pergunta 163, Kardec pergunta aos espíritos: o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação?
E os espíritos respondem: influência muito grande. Por isso é que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura são os que maior influencia e exercem. Comentário: a doutrina é chave de todos os mistérios que envolvem a morte, como também a vida. A reencarnação, a ação e a reação, o livre-arbítrio e todas as dúvidas que param sob os ombros da humanidade terrestre. Ao codificar o Espiritismo, Allan Kardec abriu a arca dos tesouros imortais, deixando tudo claro para que pudéssemos aurir conhecimentos que nos levarão à vitória sobre a morte. Vamos trabalhar agora na nova questão que nos fala sobre reencarnação. Pergunta 166. Kardec pergunta aos espíritos: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E os espíritos respondem: sofrendo a prova de uma nova existência. Nosso comentário: através das reencarnações sucessivas e em experiência do mundo espiritual, que também oferece recursos para elevação espiritual, o espírito evolui tanto na Terra quanto no espaço. E é o seu desejo de abandonar os vícios, desejos e paixões que vai determinar seu sucesso aqui ou no além. Na pergunta 166, Kardec pergunta aos espíritos: qual o fim objetivado com a reencarnação? E os espíritos respondem: expiação, melhoria progressiva da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Nosso comentário: o objetivo maior da reencarnação é sempre o crescimento do espírito. E ninguém reencarna para sofrer, mas para evoluir, superar e transcender todas as dificuldades no campo da carne e do espírito avançado, sempre para Deus. Na pergunta 168, Kardec pergunta aos espíritos: é limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? E os espíritos respondem: a cada existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Nosso comentário: não há limite para reencarnações dos espíritos que voltam à vida corporal, quantas vezes foram necessárias, até que, sublimados pelo conhecimento adquirido, possam viver em liberdade no espaço, unindo de uma forma indescritível a mente humana e sua mente divina. Na pergunta 169, Kardec pergunta aos espíritos: é invariável o número das encarnações para todos os espíritos? E os espíritos respondem: não. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Nosso comentário: as reencarnações se perdem na esteira do tempo e praticamente não nos lembramos de quase nada. E isso, até certo ponto, é bom, porque podemos trabalhar em paz, sem as preocupações de contar as experiências que ainda vamos ter. O importante é melhorar sempre, com os olhos voltados para Deus, tendo Jesus como nosso guia maior. Na pergunta 170,
o que fica sendo espírito depois de sua última encarnação? E os espíritos respondem: espírito bem-aventurado, puro espírito. Nosso comentário: após a última reencarnação, o espírito se torna livre no espaço para habitar as faixas vibratórias mais rarefeitas do universo. Vai percorrer mundos, galáxias, sóis e estrelas. Estará sempre onde desejar seu pensamento, unindo de uma forma indescritível sua mente humana com a mente divina. Bom, queridos irmãos, no próximo estudo, na próxima quinta-feira ou sexta, nós vamos falar a respeito da justiça da reencarnação. Assim, agradecida essa espiritualidade amiga, a Deus Pai misericordioso e ao nosso Mestre Jesus, pedimos permissão para encerrar nosso estudo da noite de hoje, agradecendo essa espiritualidade amiga em nome de Deus. Que assim seja, graças a Deus.